Então, bora lá? Hoje vamos falar sobre uma ação que sofreu muito durante o período da pandemia, que foi a CVC B3, tá? Vamos analisar ela no longo prazo. Será que é momento de comprar? Será que é momento de vender a ação? Será que eu tenho que ficar de fora? Bom, nós vamos apenas analisar os dados e eu vou dar dicas para vocês de coisas que me chamam a atenção quando determinadas ações fazem determinados movimentos. Lembre-se, aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda. Cada investidor deve avaliar se deve comprar ou vender sua ação. Tá? O que eu estou fazendo aqui é mostrando a minha experiência para mais de quase 16 anos de Bolsa de Valores que eu venho investindo dentro da Bolsa, fazendo análises de longo prazo e me beneficiando fazendo uma boa análise de dados das ações, ok? Então, vamos analisar um gráfico de longo prazo da CVC B3, tá? E voltando a falar novamente, hoje, ó, dia 11 de maio de 2023. Veja só esse título do Tesouro. Nós temos novamente hoje 11 de maio de 2023, mais uma queda, né? Mais uma quedinha da taxa dos títulos públicos, tá? Dos títulos públicos. Pagando agora esse título aqui, o IPCA 2045, pagando 5,98%. A taxa vem caindo, pessoal. Mas significa o seguinte, quando a taxa cai, nós temos o preço do título se valorizando. Olha o que aconteceu com o preço desse título aqui. Então, quem comprou nesta região, nestas regiões de fundo, está tendo uma baita valorização do seu título público em pouco tempo. Em pouco tempo. E isso se chama marcação a mercado. Esta movimentação aqui, eu pegando desse fundo aqui de R$ 992 e hoje atingindo uma máxima, já desde março, aqui, uma máxima no valor do preço do título de 1.150,34, nós temos aqui praticamente 16% de alta no título público. Em quanto tempo? No início de março, abril, maio. Não temos ainda, deixa eu ver, não, 2 meses. 2 meses aí, praticamente, de investimento no título público, tendo 16% de alta neste momento. Neste momento, porque este valor pode continuar subindo e a taxa pode continuar caindo. Agora você deve pensar, bom, então eu vou comprar esse título público agora, está se valorizando? Calma lá, você precisa ter time. Perceba como o movimento do preço, ele faz isso aqui é um histórico de um ano. Ele sobe, fica caro, depois cai, sobe. Vou pegar de todos os anos aqui o histórico desse título, olha o tanto que ele sobe aqui, depois cai muito, sobe muito, cai muito. Isso é o preço do título. Então, precisa ter um time para você entrar. Porque quem sabe, se você entrar de forma errada, sem estratégia, você corre o risco de comprar um topo do mercado de títulos públicos e daqui a pouco você vai perceber que em 1, 2, 3, 4 meses você vem tendo desvalorizações no seu título de renda fixa, perdendo aí 20%, 30%, às vezes até mais. Mas o lado positivo disso é quando a gente entende uma estratégia específica para dentro dos títulos do Tesouro, você tem o outro lado da moeda, é ter grandes valorizações, que é o que vem acontecendo agora nos últimos 2 meses, pessoal. Isso aqui eu venho batendo na tecla. Sabe por quê? Porque nós, na minha forma de olhar, nós estamos num ciclo para a gente se beneficiar da marcação ao mercado. E essa marcação ao mercado, ela tem que ser uma gestão ativa do seu investimento. Significa comprar o seu título e, quem sabe, utilizando
uma metodologia correta, como que eu utilizo, ele vai dar um sinal para você sair, você sai, pega o seu lucro depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, vamos ver até que ponto o mercado vai dar essa valorização para a gente e vai chegar um momento que a gente vai realizar e vender esta posição antecipada do título, embolsando um percentual de lucro que só consegue ter quem vende antecipadamente o seu título, tá? Porque se você não vende antecipadamente o seu título, se você comprou aqui no fundo, viu essa valorização aqui toda, e você não vendeu nesta região de topo, olha o que aconteceu depois, voltou tudo. Se você vender nesta região aqui, onde você comprou aqui, e tentou vender aqui, você não terá lucro algum. Só terá lucro se você vende antecipadamente o seu título público. Então, se você tem interesse em entender como funciona essa grande oportunidade que é investir na renda fixa, com ganhos de renda variável no longo prazo, entender os momentos corretos de entrar e sair do mercado, venha para o meu grupo de WhatsApp, que está na descrição do vídeo, que agora é dia 15 de maio de 2023. Eu vou falar um pouco mais sobre essa oportunidade, sobre o que aconteceu aí de 2010 para frente, 2010 não, 2016 para frente, sobre operações que surgiram aí no mercado, e você vai perceber que fez toda a diferença você ter uma gestão ativa do investimento em renda fixa contra uma posição que a pessoa apenas comprou lá em 2016, 2015, sei lá, eu estou fazendo aí uma planilha para mostrar para vocês, para quem comprou o título apenas durante aquele períodozinho lá e ficou comprado com esse título até hoje. Você vai perceber a diferença de valorização que você teria se você tivesse uma gestão ativa dentro dos títulos públicos, buscando os ganhos de marcação a mercado, tá? Então, você quer receber essa aula sobre esta oportunidade e depois eu vou oferecer vagas para minha mentoria de renda fixa. Então, entre aqui agora no link abaixo, tá? E vou também aproveitar, porque já tem pessoas que surgiram interessadas na mentoria de renda variável que eu já tenho hoje, tá? Quem estiver no grupo, eu também vou abrir vagas para mentoria de renda variável, tá? Que eu abordo também essa parte de títulos públicos, ok? Então, entre agora, porque dia 15, agora, semana que vem, segunda-feira, se não me engano, eu disponibilizo este vídeo gravado falando mais sobre essa oportunidade para a gente se aproveitar nos investimentos em renda fixa, tendo ganhos de renda variável, ok? Bom, bora lá, CVC-B3, tá, pessoal? Vamos olhar isso aqui. Ó, seguinte, esta ação, pessoal, eu tô com um gráfico aqui, um gráfico de longo prazo da CVC, e eu estou vendo, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico eh, no, com barras do gráfico mensal. Cada barra dessa equivale a movimentação de um mês. Então, significa que quando eu analiso um gráfico mensal, eu só analiso o que acontece no gráfico mensal. Eu não analiso o dia a dia, se subiu, se desceu a CVC. E aí é que mora a diferença. Porque quando eu estou muito próximo do mercado, analisando muito o mercado, eu tenho muitas movimentações para cima e para baixo. Então, esse mesmo gráfico aqui, se eu colocar no tempo gráfico diário, veja a salada de movimentação aqui. Eu tenho muitas barras, muito mais barras do que o gráfico mensal, né? Significa que
num mês, eu tenho mais ou menos uns 20 a 22 dias úteis. Então, eu tenho mais ou menos 20 a 22 barras do gráfico diário para formar uma barra do gráfico mensal. E aí, pensa comigo, você acha que a movimentação de um dia ela vai mostrar para mim realmente a direção que o mercado vai tomar para os próximos meses? Ou esta barra de um mês é que tem muito mais probabilidade de mostrar a direção para que lado o mercado vai andar? Pensa bem, quando eu estou em um dia apenas, eu tenho alguns participantes dentro daquele dia comprando e vendendo. Na barra de um mês, eu tenho um histórico de 30 dias, aí 22 dias úteis de pessoas, players do mercado, operando. Então, quando existe um sinal gráfico dentro desse gráfico mensal aqui, ele é muito mais consistente, porque ali está toda a movimentação de um mês completo. Então, a movimentação deste gráfico, ela é muito poderosa, tá? Então, o que precisa fazer é você entender como funciona a movimentação do preço e se guiar por esta movimentação do gráfico mensal ou do semanal, que são os dois tempos gráficos que eu trabalho, tá? Olha, eu estou batendo muito na tecla porque eu já passei por isso. Eu já passei por talvez dores que você esteja passando hoje. Eu acompanhava o mercado diariamente, constantemente, tentando buscar pequenos lucros. E o que acontecia que eu estava otimista quando eu via a minha ação subir 1, 2, 3 dias, e quando eu via o quarto dia, às vezes no quarto dia devolvia todo o lucro que eu já vinha ganhando nos primeiros 3 dias. Então, dentro do gráfico diário, existe muito estresse, existe muito ruído. E o que a gente precisa para investir em renda variável é tirar este ruído, tirar esse ruído. O segundo é o seguinte, que para mudar de patamar financeiro, para ter grandes valorizações, você precisa estar dentro, comprado numa determinada ação e ficar durante um tempo razoável. Porque para ele realizar esta movimentação, por exemplo, ele precisa de tempo. Olha isso aqui, cada barra equivale a um mês. Então, essa subida aqui ó, demorou anos. Aqui o fundo, por exemplo, foi em fevereiro de 2016. Ele veio marcar um topo aqui, para valer, em abril de 2018. Então, por que cargas d'água? Eu vou abrir o gráfico diário, aqui, vou abrir o gráfico diário, e tentar pegar pequenas valorizações. Pequenas valorizações. Olha aqui, naquela mesma subida. Olha esse movimento aqui subindo. Olha o gap que aconteceu aqui, que teve uma queda nesse dia aqui de 14,36. Isso assusta qualquer um. Então, se você está comprado, por exemplo, aqui, e está acontecendo toda essa subida, daqui a pouco o mercado dá uma derrubada, te joga no 0 a 0. Então, quando você tem essa leitura de curto prazo, focado bem no dia a dia do mercado, talvez vocês não estejam enxergando o movimento macro. Este movimento macro, ele é muito mais sustentável. O mercado não vai em linha reta, tá? O mercado não vai em linha reta. Agora, para você se manter comprado num tipo de ação, nas ações, e se manter comprado por um período um pouco mais longo, 6 meses, um ano, olha essa movimentação, 2 anos, você só vai suportar, você só vai suportar ficar dentro, comprado nesta ação, se você tiver essa visão macro que o preço está mostrando para você,
E, a partir disso, você acabou tirando todo aquele ruído do mercado e percebe que o mercado está numa forte tendência de alta. Então, eu evito saídas precipitadas do meu investimento numa ação, tá? E é por isso que eu fico utilizando o gráfico semanal e o mensal, porque dentro deles eu vou pegar grandes movimentações. Então, uma coisa é eu estar lá dentro do gráfico diário e pegar lá 7%. E a outra coisa é estar dentro do gráfico aqui mensal e vamos supor que eu entrei neste rompimento desta congestão aqui, apenas, não vou botar nem lá de baixo, né? Não vou pegar, eu entrei aqui, vamos pegar aqui. Então, aqui, por exemplo, eu teria uma movimentação seguindo uma movimentação tranquila dentro do gráfico mensal, uma valorização onde foi clara a marcação de topo aqui, protegendo minha posição aqui, um 111%. 111%. Mas para fazer isso, você precisa estar nos gráficos de longo prazo. Talvez esse achismo seu, e que já foi meu, que acompanhar o mercado diariamente, isso seria benéfico. Eu iria ganhar muito mais. E a verdade é que não. Porque vai ter momentos onde você vai começar a ganhar mais e daqui a pouco você devolve, vai começando a perder, porque você perde a leitura do longo prazo e a cada movimento de susto dentro do gráfico diário você vai vender suas ações, como aquela que eu te mostrei com uma queda de 14% de um dia para o outro. Tá? Bom, então, pessoal, pense bem sobre mercado. Eu tenho muita experiência para mostrar para você que este tipo de gráfico, o gráfico semanal e o gráfico mensal, é que vai colocar paz na sua cabeça, você vai pegar grandes movimentações, terá grandes rentabilidades. Você vai ficar rico? Pessoal, para ficar rico em bolsa de valores, atenção, demora anos e anos e mais anos. Então, não é essa história de você entrar para ficar rico. Não é isso. Entenda, não é isso. Você está aqui para buscar valorizações que superam rentabilidades acima que são oferecidas no mercado. De renda fixa, por exemplo. Se você não está na renda fixa, na renda variável, é porque você quer ganhar mais do que a renda fixa. Tem que ser. Então, você vai colocar um patamar, você vai fazer estratégias para buscar rentabilidades que ultrapassem, na média, a valorização anual de renda fixa. Tá? Não tem segredo, pessoal, não tem segredo. Isso aqui é um processo. Então, você vai investir durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Você vai investir, vai pegar valorizações aqui, outras aqui. Pode acontecer de ações onde você acabar se posicionando e o mercado vai contra você, você tem que entender isso, você tem que vender suas ações, ou no máximo não aportar mais nessas empresas, a não ser que ela mude de direção novamente, mude o comportamento de preço para que você se posicione de novo, tá? Mas, como eu falei, é um jogo de longo prazo. E a partir do tempo, quando o tempo vai passando, os anos vão passando, você vai percebendo que a sua rentabilidade vai estar muito maior do que quem investe em renda fixa. Lógico, é para acontecer isso. E vou te falar, parece uma coisa óbvia, mas pega as pessoas que passaram pela crise lá de 2008 até 2016 aqui no Brasil. Pode ter certeza que tem gente ainda no prejuízo depois foi 2008, 2023, depois de 15 anos. Por que eu estou falando isso? Porque tem várias empresas, várias ações no mercado que não conseguiram superar o topo, o valor da ação que foi batido em 2008, tem várias ações que não chegaram nesse topo de 2008. Tá?
Então, não é algo tão trivial que eu estou falando, que é para conseguir uma rentabilidade acima da renda fixa. Para você fazer isso, você tem que entender como funciona o mercado. É possível? Claro que é possível. Eu venho mostrando isso nos meus vídeos. Eu venho mostrando para vocês o que nós devemos tomar cuidado dentro do mercado de ações, tá? Para que você não crie ilusões de tem que estar na renda variável para ganhar, sei lá, 50% todo ano. Não existe isso. Se o mercado entrar num forte ciclo de alta, você pode ter certeza que você vai pegar grandes valorizações, grandes valorizações. Mas o problema é quando nós chegamos na época de depressão. E aí o pau canta. E aí seu lucro vai embora. Então é necessário entender como funciona o mercado, entender que o mercado vai começar a virar contra você e você tem que encerrar suas posições na maioria das vezes, não todas. Porque os gráficos, esses dados, vão mostrar quem vai ter mais força para continuar crescendo no longo prazo. E você vai acompanhar esta tendência. Se as suas ações não reverterem a tendência, como houve várias e várias empresas no período de 2008 a 2016, onde o mercado sofreu muito, mas teve várias, não sei se várias, mas várias, são várias ações, várias empresas que não sofreram esta desvalorização nas suas ações. Pelo contrário, houve crescimento, tá? Houve crescimento. Mas isso você precisa realizar uma leitura correta dos dados. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. A CVC vinha subindo muito forte aqui nesse período de 2016 até 2018, tá? A partir desse movimento que foi realizado aqui, entenda uma coisa, esse movimento, ele saiu desse padrão que vinha um movimento muito forte, muito agressivo de alta. Então, esse movimento que acontece aqui, ele está mostrando para você que ele está mudando, iniciando a mudança de comportamento do preço, tá? Mudando o comportamento do preço. Ele já não irá realizar mais essa movimentação que vinha acontecendo nos últimos anos, tá? Então, quando ele faz isso, ele mostra que algo diferente o mercado vai fazer. Quando ele cai aqui, ele tem uma região de compra clara e tenta subir. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, nesse topo aqui, uma linha aqui, que é a região de resistência. Porque nesse topo aqui o mercado caiu, tá? O mercado caiu. E veja que aqui foi uma barra de compra bem clara, para quem conhece análise gráfica, e teve um movimento bem agressivo de alta, 30% de alta. E ele iniciou o rompimento deste topo, tá? Iniciou o rompimento desse topo. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Quando acontece o rompimento de um topo muito importante, e o preço não consegue sustentar acima desse patamar e, e vai para cima e depois ele cai, pessoal, quando ele volta para baixo da linha azul, isso é um sinal de perigo iminente. Porque o que acontece é que os compradores que vinham muito forte nesta movimentação e que retomaram aqui não foram os mesmos compradores que estavam dispostos a manter essa tendência de alta. Então, esses compradores que se apresentaram aqui e que elevaram a ultrapassar o topo histórico, não tiveram forças para manter o preço
da ação da CVC nessa região aqui, ó. E aí o mercado afunda, afunda. É um sinal de extremo alerta. Isso se chama rompimento falso. E eu falo para vocês, boa parte das ações, a tendência vigente naquele momento, normalmente, ela é alterada devido a um rompimento falso, tá? E foi, mais uma vez, mais uma ação falando sobre rompimento falso. Acontece o rompimento lá do topo, falha essa região aqui, e a partir daí ele cai. Veja que nessa subida ele sobe aqui um mês, 2, 3 e faz uma barra vermelha. Essa barra vermelha aqui mostra que o preço vai tentar acelerar a queda. E ele mostra principalmente que ele faz esse topo aqui e agora ele faz um topo abaixo, que é esse, após essa barra vermelha que apareceu aqui. Essa primeira barra vermelha, tá? Então, como é que o mercado entra numa tendência de baixa? Ele está numa tendência de alta, e a tendência de baixa é ele realizar um topo mais baixo que o topo anterior e, principalmente, perder o fundo. Perder o fundo, ele vai fazer o nosso zigue-zague descendente. A partir daí, pessoal, é terror e pânico, porque o mercado vai ficar um bom tempo caindo. Um bom tempo caindo. E veja o que aconteceu com CVC, né? Ela simplesmente começa a cair, faz esse sinal. Veja que nós tivemos um topo do mercado. O mercado em geral, na maioria das ações do Ibovespa, o topo aconteceu em janeiro de 2020 ou fevereiro de 2020. Então, na CVC já tinha um topo formado em março aqui de 2019, depois fez um topo abaixo em outubro de 2019, mostrava muito mais fraqueza do que a grande maioria das ações do mercado. Aí ele tem uma pancada aqui em novembro de 2019, perdendo o quê? Perdendo o fundo. Perdendo este fundo aqui, ó. Perdeu este fundo. E aí fizemos o tal zigue-zague descendente. E aí veio o Covid. Essa empresa não estava caindo à toa. Provavelmente, talvez este movimento aqui já são pessoas se antecipando ao problema que viria através da Covid, tá? Principalmente nessa região aqui, que foi fim de ano, foi fechando, tendo problemas na Europa, depois Estados Unidos, etc., na Ásia. E, logicamente, uma empresa de turismo, a gente sabe que sofreu de forma brutal na pandemia. Mas o preço já indicava o quê? Que você não deveria estar posicionado mais nessa empresa, tá? O primeiro sinal veio com rompimento falso daqui. O segundo sinal tenso foi este aqui, nessa barra vermelha aqui. E o terceiro sinal, para concretizar o problema, foi esta barra vermelha em novembro de 2019. Tá? Isso aqui provocou a tendência de baixa claríssima. E olha só, gráfico mensal. Percebeu? Eu estou olhando o gráfico diário, eu estou analisando o dia a dia. Não estou, eu não preciso. Eu não preciso. Com essa movimentação, na minha forma que eu olho o mercado, eu não me posiciono mais nesta ação, da forma como eu enxergo o mercado. Eu não sei você. Veja que o mercado vai e dá pauladas. Janeiro, fevereiro e março de 2020 e marca o fundo em março de 2020. Ok? E veja
que o que aconteceu aqui? Eu vou traçar essa linha aqui desse suporte. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, tá? Desse suporte aqui. Era um suporte, era um nível de preço da CVC de mínimas históricas, que provavelmente foi a época que ela entrou aqui no mercado para negociar suas ações. O mercado veio abaixo disso aqui. Então, é o seguinte, sempre lembre quando você ver um tipo de ação que começa a negociar abaixo do seu último fundo histórico, saiba que é um tipo de ação que você vai ter problemas se você comprar. Porque a movimentação que ela mostra é de muita fraqueza. Não existe interesse dos compradores, que fizeram com que o preço dessa ação valesse menos do que o valor que ela entrou na época da Bolsa. Então, esse é um dos pontos cruciais para mim, para que eu evite de forma quase 100% essa empresa, tá? Eu não gosto de comprar quando ela rompe o seu fundo histórico, tá? E foi o que aconteceu. A partir daqui, como o mercado fez o fundo, o mercado como um todo fez um fundo em março, ele fez aquela recuperação. Aí teve empresa que pegou e superou o topo histórico e fez novo topo histórico. Teve empresa que subiu até metade, que foi o caso da CVC, e voltou a cair, mas não perdeu o fundo da Covid. E veja que a CVC ela começa a subir. Então, se você comprou, aí ela faz um topo. Quando ela cai aqui, como é a tendência de alta? Ela tem que fazer um pivô. Aí ela vai, não consegue, volta de novo. Vai, ela vai titubeando a movimentação e tenta romper aqui, mostrando o rompimento do topo. Então, esse movimento aqui, ó, que ele fez, foi bater aqui, caiu, bater aqui, caiu, superou, era um sinal positivo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada é certeza no mercado. E você tem que reagir aos movimentos. Então, se você teve essa barra de sinal, não foi acionado o sinal, aí houve essa barra acima dessa região de resistência, e você comprou acima dessa barra, e aí começou a ter a valorização no mês seguinte, né? E aqui é a valorização de um mês. Você tem que reagir ao mercado se ele fizer algo, um movimento não esperado. Você precisa reagir. Significa, o que é essa reação? Ou você vende suas posições, porque o mercado não fez o que deveria fazer. Se você entende como funciona uma tendência de mercado, uma tendência de alta do mercado, você sabe que ele tem um tipo de comportamento e ele tem que fazer isso. Quando ele falha, acredite nessa falha. Por isso que nada é 100% de certeza. Aqui, claramente, foi um sinal de rompimento desse topo aqui. Ok, maravilha. A entrada, beleza, tá certo. Mas quando ele afunda e vem para cá, cai e começa a trabalhar abaixo da linha roxa de novo, isso aqui significa rompimento falso novamente. Rompimento falso novamente. O mesmo rompimento falso que aconteceu lá no topo da Covid. Certo? E aí, o resultado disso foi pancada, caindo, fazendo o quê? Depois desse repique aqui, que esse movimento apenas corrigiu apenas este movimento de queda da CVC, já que o movimento não vai em linha reta, ele cai, corrige, e se ele está numa grande tendência de baixa, ele vai fazer uma nova pernada de baixa, né? Vai fazer uma nova pernada de baixa. E foi o que ele vem, é o que ele vem fazendo. É o que ele vem fazendo. Então, novamente, devido a um rompimento falso, ele termina
esse movimento aqui, ó, este movimento de alta que veio do fundo da Covid até aqui, falhou aqui, e a partir daqui, pessoal, tem que cair fora. Tem que cair fora. E aí inicia um novo processo de zigue-zague descendente dentro do mercado. Dentro do mercado. Quando vai parar? Pode parar agora? Pode parar agora. Pode ser o fundo histórico agora? Pode ser. Eu não quero nem saber. Sabe por quê? Existem milhares de empresas na Bolsa. Milhares de ações sendo negociadas. Por que que eu... Olha só. Deixa eu limpar aqui, remover esses desenhos. Por que eu, neste desenho, estamos aqui em 2023, ela está no fundo histórico, eu estou querendo comprar essa empresa, sendo que teve várias empresas, tem várias empresas no mercado que estão no topo histórico lá, que não param de ser compradas, empurradas para cima. Por que eu quero comprar a fraqueza? Porque se ela está fraca, é porque os grandes players do mercado não estão interessados em comprar essa ação. Entenda isso. Não veja, não faça o que eu fiz no passado, e eu tenho certeza que boa parte das pessoas que assistem esse vídeo talvez pensem assim também, por falta de experiência, que é o que eu tinha. Olho o preço dessa ação a R$ 56, o topo máximo que ela chegou, e ela, nesse momento, está custando R$ 3,36. Aí ela faz um cálculo e vê, pô, se ela recuperar tudo e voltar para lá, eu vou ter uma baita valorização. Será mesmo que vai voltar? Eu já vi casos de empresas que não voltaram mais. Não voltaram mais. Pode voltar? Claro que pode. Claro que pode. Mas, para você, se você tem interesse, você está olhando essa disparidade de preço aqui, espere algo mostrar para você que o preço vai mudar de direção, fazendo algo assim. Mas não tente comprar o fundo, porque talvez você achou que o fundo era aqui. Daqui a pouco ela encostou aqui de novo, você comprou. Aí você achou que o fundo era aqui, o fundo era aqui, e a gente já está aqui. E aí, várias ações do mercado estão muito fortes. Você poderia estar com o seu dinheiro aplicadas nestas empresas, tendo valorização do seu capital, e você está insistindo em comprar uma ação em tendência de queda. Bom, mas cada um é cada um. Como eu falei, não existe dica de investimento aqui. Nenhuma. Eu só analiso os dados e faço uma leitura do que está acontecendo. Independente do setor, turismo, já voltou, não voltou, não importa. Sabe por que não importa? Porque o que importa para mim é ganhar dinheiro. O que importa para mim é entender que o grande player voltou para o mercado e quer comprar essa ação. E quando comprar essa ação, ele vai mostrar uma mudança de comportamento no preço. Aí eu posso tentar e arriscar a entrada nessa ação. Certo? Mas, por enquanto, da minha forma como eu vejo o mercado, eu não preciso me expor a essa ação. Não preciso me expor a essa ação. Já mostrei aí várias ações aí no canal, ações que vêm se valorizando e não param de valorizar. E essa, ao contrário, vem se desvalorizando. Então, pense bem quando você for comprar um ativo em forte tendência de alta, em forte tendência de queda, desculpa, de queda. Porque esta queda, ela pode se prolongar para mais um mês, 2 meses, 6 meses, mais um ano, mais 2 anos. Quebrar, entrar em falência, muito cuidado. Muito cuidado. Eu não estou falando que essa aqui vai entrar em falência, eu não sei. Não estou falando isso. Eu só sei o seguinte, que quando temos empresas que vão entrar em falência, você pode ter certeza absoluta que essa ação, vamos supor que a ação está assim, ó, subindo. Desse jeito.
Aí aqui foi anunciada a falência da empresa. Ela não vai estar aqui, pessoal. Ela não vai estar aqui quando for anunciado, porque não faz sentido. Ela vai estar assim, ó. Aí vai sair. Foi anunciado a falência da empresa. Puf. É só olhar, por exemplo, faz o seguinte, termina esse vídeo, eu vou botar aí no card final o vídeo da Credit Suisse, do banco Credit Suisse, um dos maiores bancos da Suíça e do mundo. Veja o que eu falei desse vídeo lá, sobre como o preço se movimentou e quando saiu a notícia. Será que fui pego de surpresa? Claro que não. Bom, falei demais, falei demais. Bom, gostou do vídeo? Me ajude, dê um like nesse vídeo, não saia desse vídeo sem dar o like nesse vídeo, tá? Poucas pessoas vêm dando like, eu entendo que as pessoas esquecem de fazer isso, mas vem acompanhando os vídeos sempre, então dê um like para me ajudar, se inscreva no canal, coloque seus comentários se você gostou das explicações do vídeo e tal. Entre agora no grupo de WhatsApp para participar, para receber mais um vídeo sobre a oportunidade do investimento em renda fixa para ganhos de marcação a mercado. Entre agora, dia 15, eu vou liberar esse vídeo para quem estiver no grupo. Ok, pessoal? Então, fico por aqui e forte abraço.